Mas nós temos que renovar principalmente as nossas práticas, né? E no caso do PT, a gente está precisando de recuperar algumas práticas e eu vejo em você a pessoa para isso. A construir um grêmio estudantil na escola estadual lá em Valparaíso. É muito bom a gente ter esses jovens aqui, tem outro companheiro aqui, né? Entrando aí, participando para fazer da política. Conheci ele porque ele estava na luta e está na luta. Fortificar esses candidatos jovens é excepcional para oxigenar esse partido que a gente tem hoje, que é uma candidatura que recupera alguns elementos da disputa ideológica. Movimento LGBT, movimento negro, movimento de juventude, suas organizações coletivas. A politização desse processo. Uma candidatura de transição de diálogo com essa nova classe trabalhadora. E é isso que a gente precisa, de candidaturas ousadas, que tenham a perspicácia de dialogar com os movimentos sociais, movimento sindical e de ouvir as suas demandas. Uma disputa que defende as bandeiras máximas do nosso partido. Demonstra um trabalho sério, um trabalho envolvido com o coletivo. O Márcio é fantástico, porque é uma pessoa séria, uma pessoa dedicada. E eu tenho completa confiança política nele. E a candidatura de Márcio se coloca com este compromisso da discussão e da afirmação dos interesses da classe trabalhadora. Muitas vezes eu fico olhando para o voto assim com uma consciência tão grande. Gente, isso é muito pouco. É muito pouco comum hoje em dia a gente encontrar isso. Uma pessoa com uma ideologia tão forte, uma pessoa com princípios tão firmes e tão verdadeiros quanto o Márcio tem. E é esse tipo de parlamentares que nós precisamos. Pessoas que tenham realmente ideologia. Márcio, eu estou realmente esperando, torcendo que o Márcio chegue lá na nossa Câmara Legislativa. Eu quero muito que você chegue lá, sabe? É um candidato que representa a renovação e a mudança que a gente precisa na política hoje. Ele é um quadro hoje político que tem toda uma base política e social e tem condições de representar a juventude de Brasília, representar os trabalhadores da classe na qual ele trabalha e fazer um ótimo trabalho no Parlamento, na Assembleia Legislativa do DF. Isso mostra que a campanha do Márcio ela está começando a ganhar força, fôlego, e é necessário a gente continuar nessa luta para avançar. A candidatura do Márcio me orgulha por ser uma candidatura autofinanciada, uma candidatura que se opõe ao financiamento empresarial, que hoje a gente para analisar, são as empresas, são os grandes donos do capital que colocam as suas pautas no Congresso, que nos leva a colocar a candidatura do Márcio como candidatura realmente alternativa, é um plebiscito popular pela Constituinte exclusiva e soberana. Nós vemos que diante das manifestações de junho é imprescindível colocar isso na ordem do dia. Com esse Congresso não dá. Ela representa primeiro a ressignificação da política, para que nós possamos voltar ao que deu origem ao Partido dos Trabalhadores, para que nós tenhamos a consciência que a governabilidade não é um fim de si mesmo e que nós precisamos avançar na construção de reformas estruturais nesse país, de que esse Congresso não nos representa. Esse Congresso, ele tem 46% de latifundiários. 46% daqueles que representam 0,08% da população brasileira. Ele tem mais de 70% de empresários. Ele tem cheiro do biometal. Ele tem cheiro das articulações e tem cheiro do somatório de interesses dos grupos econômicos e ele perde a vergonha do absurdo quando se estabelece uma lógica fundamentalista que busca tirar a pílula do dia seguinte, que busca excluir, apartar todos aqueles que foram subalternizados por um país que não fez o luto do colonialismo, nem da ditadura, nem tampouco da escravidão. Ou a sociedade se apropria da função de fazer a reforma política, ou ela não acontecerá. Por isso nós precisamos de organização popular. Organização popular. Nós precisamos de um nível de diálogo, de participação da sociedade que possibilite uma organização e um movimento para que nós possamos fazer e avançar nas reformas estruturantes que o país clama e que não vão ter respostas nesse Congresso Nacional. E eu penso que a sua candidatura, ela representa isso. Ela representa, para além disso, a condição de diagnosticar como se dá a luta de classes nesse momento.
porque nós temos na sua candidatura uma clareza imensa do que representou a ação penal 470 como um golpe desferido contra o povo brasileiro e a experiência do Partido dos Trabalhadores nesta sociedade. A política tem que ser um espaço para transformação social e um espaço para fortalecer a dignidade humana. Por isso a política não pode ser mercantilizada. Mercantilizar a política, transformar as eleições no balcão de negócios é, em verdade, não honrar a luta de brasileiros e brasileiras que enfrentaram na pele e na alma as salas escuras de tortura. É por isso a sua candidatura é importante para o Partido dos Trabalhadores, é importante para essa cidade, é importante para que nós possamos dizer: ora bolas, nós somos contra o poder econômico, ora bolas, nós queremos construir política como espaço de transformação e de elevação da dignidade humana. Boa sorte e conte conosco. Dizer que é uma felicidade imensa aqui nesse dia de lançamento da sua candidatura. Todo esse debate, o debate ideológico, o debate da discussão da política em si, você vai conseguir fazer a partir da sua candidatura. Reforma política é uma constituinte exclusiva que você traz a partir da discussão que o PT levanta nesse momento, que é a partir do plebiscito, mas com um objetivo claro de ter uma constituinte exclusiva, porque só assim é capaz de fazer uma verdadeira discussão. E sei também que não vai ser fácil nem aprovar, e mesmo depois de aprovado, enfrentar o capital para ter pessoas dentro da discussão da Constituição Exclusiva com representação dos trabalhadores. Mas entendendo dessa forma, primeiro porque a gente defende a participação de todos os segmentos da sociedade dentro da política, da mulher, da juventude, dos jovens, tanto homens como mulheres, dos negros. E é fundamental que a gente tenha a compreensão que a gente quer dentro de um debate ideológico, de uma postura que a gente siga exatamente para fazer as mudanças que a gente precisa. Elas representam também esse diálogo que pode ter com essa juventude. Essa juventude que foi às ruas em junho do ano passado e que, num primeiro momento, muitos do PT queriam dizer que era simplesmente uma discussão para dar um golpe no país, que a juventude estava a serviço só da burguesia, como não entendesse as bandeiras que a juventude estava dizendo naquele momento, que queria mais saúde, mais educação, mais transporte público. Nós queremos mais serviços públicos. E nós só teremos mais serviços públicos e de qualidade se tiver um Estado forte, um Estado que faça a intervenção de forma correta, um Estado que priorize os servidores públicos, o fortalecimento. Isso é o que a população e a juventude foi às ruas dizer naquele período. Vocês diziam: nós temos que ir para dentro disputar, porque esses espaços e essas bandeiras são nossas. Não são bandeiras da direita. Quem quer mais serviços públicos não é a direita que vai se apropriar disso. São bandeiras que nós sempre defendemos e que nós temos que nos apropriar e temos que ir para dentro. O Márcio trabalhou um período, comigo também no gabinete, e todos os momentos, na postura no dia a dia, muitas vezes foi fundamental, porque chamava atenção e chama atenção para as posições que a gente deve adotar dentro do Congresso Nacional, e ali me ajudou bastante, muitas vezes a ver claramente o caminho que a gente deveria seguir nas determinadas posições. Então eu quero aqui parabenizar você, todas as pessoas que vão estar firmes nesse dia a dia, na sua campanha, dizer que nós do PT está à disposição para ajudar no que for necessário. Fiz questão de vir aqui, fiz questão de ficar até o final. Todo mundo quer aqui, na verdade, ouvir a sua fala. É isso que a gente quer ouvir, mas eu fiz questão de ficar aqui porque me dá prazer imenso quando a gente tem uma candidatura como é a do Márcio Sidarta. Parabéns, boa sorte, conte comigo e conte com o PT para valer, para que você faça uma boa candidatura, faça um bom debate, que sirva para politizar cada vez mais, principalmente a nossa juventude, e que a sua candidatura vai, com certeza, fazer isso. Um grande abraço a todos. Colocar em consideração se a gente teria condições, se valeria a pena a gente ter uma candidatura nas atuais regras das eleições políticas e nessas instituições políticas de hoje. E a gente chegou à conclusão que se a gente não enfrenta
Se a gente não vai para a briga, se a gente não vai para a luta contra tudo que a gente está lutando, a gente vai simplesmente ficar comentando todos os problemas que estão acontecendo e não enfrentando eles. Então, a candidatura, ela na verdade, ela serve como um ponto de apoio para os trabalhadores e para a juventude colocarem as reivindicações do dia a dia, do cotidiano, em destaque. Fazer com que toda a luta que a gente tem feito, que a gente vai continuar fazendo, sendo eleito ou não, a gente vai continuar lutando. Independente de estar em cargo ou não, independente de estar como parlamentar ou não, independente de estar como diretor de UBS, eu nunca deixei de lutar junto com os jovens e estudantes, tanto das escolas quanto das universidades, dos estudantes da universidade pública e também das universidades particulares também, que são os que são inclusive mais explorados, tem que lidar com situação cada vez mais ruim e precária, né? Porque tem que trabalhar durante o dia e estudar à noite, né? Então é muito mais cansativo para ele, né? Enfim, que as regras do jogo são viciadas. A gente sabe que o principal problema hoje é que as instituições políticas elas estão apodrecidas, elas estão cada vez mais distantes do povo e elas estão cada vez mais longe de pautar o dia a dia das demandas do povo. A questão da necessidade de ter uma constituinte para fazer a reforma política é o centro da nossa discussão e a gente quer fazer a campanha para que todo o povo tenha contato com essa discussão, para que toda a população do DF saiba que existe uma campanha que vai colher voto do dia 1 ao dia 7 de setembro, ou seja, na semana do feriado pátrio. A mesma luta que a gente está fazendo hoje, a luta que a gente faz nas escolas, nos grêmios, na UMES, na USDF, na UBS, a mesma luta que é feita pela juventude hoje, que foi às ruas no ano passado, é a mesma luta que o Partido dos Trabalhadores fez na década de 70, fez na década de 80. Então, o Partido dos Trabalhadores é fruto da luta dos trabalhadores. Só foram os trabalhadores que tiveram consciência de que precisavam de se organizar coletivamente. Essa política de alianças com partidos que são fisiológicos, é inaceitável que o Partido dos Trabalhadores hoje esteja coligado, por exemplo, com alguns partidos que estiveram também no governo do Arruda, estiveram também no governo do Roliço. Mas eu acho que um candidato a deputado distrital tem que se preocupar com os problemas de toda a população do DF, inclusive servidores públicos federais. E, inclusive, para fazer a ponte com o Policarpo, fazer a ponte com a Érica, fazer a ponte com o Magela no Senado, fazer a ponte com todos os parlamentares do PT para resolver os problemas dos servidores. E eu acho que se eu pudesse, eu faria muito mais. Se eu tivesse condições de fazer, eu faria muito mais do que eu tenho feito em relação à construção de Grêmio Livre, em relação à construção de organizações de estudantes. É inaceitável que os professores, dentre as carreiras do ensino superior, seja mais desvalorizado no Distrito Federal. Porque muita gente fala, os professores dos outros estados ganham menos e tal, aqui é um exemplo e tal. Mas o custo de vida em Brasília é muito alto. E a gente sabe que também, em relação a outras carreiras do mesmo nível superior, os professores não são os mais valorizados. Mas o central, a gente quer reforma agrária. Reforma agrária não é revolução. Reforma agrária é uma bandeira democrática. Qualquer país na Europa faz. Não precisa ser socialista, não precisa ser comunista, não precisa ser nada. Qualquer país capitalista da Europa faz reforma agrária, já fez. Portugal fez, Grécia fez, Espanha fez, França fez. Agora no Brasil, os Estados Unidos não deixam que a gente faça reforma agrária aqui. Eles querem manter isso daqui como quintal deles. Eles querem que o povo não consiga ter soberania alimentar, soberania nacional e que não tenha, inclusive, o domínio da sua própria terra, da sua própria produção. A gente não está recebendo dinheiro de empresa privada, não está correndo atrás disso, e se tiver, a gente vai recusar. Porque a gente não quer representar esses empresários. A gente quer representar a juventude, os trabalhadores. E a gente quer ser financiado pelos trabalhadores, porque aí os trabalhadores que pagam pela nossa campanha, que vão ajudar a financiar, que vão doar, que vão contribuir, eles vão ter toda a legitimidade de cobrar. Pô, cara, você está vacilando, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Eu estou financiando a sua campanha, eu vou cobrar de você. E eu quero ser cobrado. Eu quero ser exigido de cada um que está pagando, que eu estou deixando de fazer qualquer coisa, eu quero receber crítica, quero dizer, você não está fazendo isso, vamos lá. E eu quero essa pressão. Porque eu prefiro receber essa pressão de baixo do povo, da massa, dos trabalhadores e da juventude, do que receber pressão de cima dos empresários para fazer o contrário do que a gente está querendo fazer.